Os X-Men estão agora no MCU? Tá, não, calma. Aguarda aí que eu já explico pra vocês. Fala, gurizada, eu sou o Dante, esse é o meu canal. No vídeo de hoje, eu já vou dizer pra vocês que ele talvez seja um pouquinho mais longo, vocês já estão vendo o tamanho aí, porque eu vou destrinchar segundo a segundo desse trailer, e não só do trailer do Doutor Estranho novo que saiu, mas também o spot de TV que saiu lá no Super Bowl e o posterzinho, também tem algumas coisinhas no posterzinho aí pra gente conversar. Mas, antes de tudo, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer, já curte. E, cara, sem mais delongas, vamos direto pra esse trailer, porque tem bastante coisa pra falar, muita coisa vai acontecer, então vamos direto pra ele. Eu tô aqui já com um tabletzinho e eu vou olhar aqui, vocês vão olhar aí e a gente vai comentando, tá? Primeira coisa, primeiros 3 segundos desse trailer. O trailer começa com o Doutor Estranho acordando para um pesadelo, não de um pesadelo. Se vocês verem, eu vou olhar um pouco pro lado porque a Marina tá aqui também, não sei se tu quer vir mais pertinho aqui só. Ela tá fazendo um carinho no gato, então depois se o gato sair do colo dela, ela vem aqui e dá um oi em áudio, porque eu acho que o microfone não vai pegar ela lá, mas enfim. O próprio Doutor Estranho diz que ele não acorda de um pesadelo, mas sim para um pesadelo. Há muito tempo atrás, tá? Eu digo até que acho que antes de ser o Sam Raimi o diretor, era quando era o outro cara, a ideia dele era o vilão ser o pesadelo, mas eu sei que teve algumas divergências com a Marvel e ele acabou saindo. E daí o pessoal começou a falar de Shuma-Gorath, de Wanda, e a Marina tá dançando com um gatinho ali no canto e tá me distraindo, mas enfim, não é esse o assunto do vídeo. E esse pesadelo, esse negócio foi meio que esquecido. E eu acho que ele sim tá no filme, talvez ele seja o grande vilão, mas vamos continuar. Toda noite, eu tenho o mesmo sonho. Aqui ó, um adendo já, nessa cena. A gente tem aqui o Sanctum Sanctorum sendo destruído. Ele tá meio que se desfazendo, que nem a gente viu lá em What If. A gente vê que é o Sanctum Sanctorum devido à janelinha característica que ele tem lá em cima. E daí dá pra ver nessa cena que tem um monte de corpos pelo chão, um monte de esqueletos, não são nem corpos. E o que é meio estranho é porque que eles não foram desintegrados, porque ficou os esqueletos, desintegrou o corpo, ou já há tempos que, sei lá, tá só o esqueleto aí. Mas não é esse o ponto dessa cena. O ponto, e eu não vi ninguém na internet falar disso, é a capa do Doutor Estranho. Eu vi o pessoal apontando que é uma capa diferente, uma capa nova, uma capa estranha, mas ninguém se ligou que ela é um remendão grandão da cena aquela de Vingadores Guerra Infinita, que o Doutor Estranho manda a capa ir pra Manopla do Infinito e o Thanos rasga ela pra tirar ela. Então ela ficou assim, um pedação, durante um tempo eu achei que ela até tinha sido destruída, mas aqui a gente vê que ele só meteu um remendão mesmo de outra cor, que ele tinha lá no Sanctum, e os guri não tem ruim, tem que dar o remendão mesmo. Remendo de festa junina, né? Que vai nos joelhos. Isso aí, remendão de festa junina, Doutor Estranho junino. Aqui nessa cena a gente já vê um zoomzão nas portas. Eu não vou dizer que é do Sanctum, tá? Porque não parece ser do Sanctum. E não parece por causa de uma coisa. E eu vou puxar essa bola de novo. Mephisto. E se não é o Mephisto, é o pesadelo, das duas uma. Tem chifre e tem dente, tipo de demônio, essa porcaria aqui. Então eu levantaria a bola de ser o Mephisto. E mais pra frente nessa cena, quando a porta abre, olha o que a gente tem. Uma escada subindo pro céu. Isso não é muito uma sacanagem do Mephisto? É muito uma sacanagem do Mephisto. É muito uma zoeirinha do Mephisto. Eu apostaria em Mephisto aí. Por que que tem sei lá, água ali, um mar, sei lá o que é isso, não sei. Mas, vamos ver se o editor consegue dar um zoom nessas pessoinhas que tem nessa porta. Eu acho que são só pessoinhas, mas pode ser, parece ser uma mulher e um homem. Mas pode ser um Mephisto também, vai saber. Editor, se tu conseguir dar um zoomzão nessa cara, bem nessa porta aí pra mostrar pro pessoal, e põe o Mephisto e põe o Pesadelo do lado, e daí aqui embaixo nos comentários vocês dizem se vocês acham que é Mephisto ou Pesadelo, tá? Mas vamos continuar. E aí? Aqui, ó, eu preciso dizer pra vocês, o editor aí vai ter que dar uma mexidinha aí no negócio, porque eu vou ir quase que frame a frame aqui, ó, é coisa rápida que ele vai ter que pegar e colocar aí. Aqui a gente vê uma xícara de chá caindo no chão e quebrando. Não, era na pós-crédito do próprio Doutor Estranho, se eu não me engano. Aparecia o Thor chegando lá no Sanctum, eles conversando sobre o Loki, ter sumido e tudo mais.
E o que o Doutor Estranho oferece pro Thor? Uma xícara de chá. Daí o Thor diz, eu sou muito chegado num chá. E daí ele dá um canecão de cerveja dos mais boladão assim. E daí a gente tem esse esqueminha aí que o Doutor Estranho gosta de um chá. Eu não sei se a gente pode dizer que o personagem é britânico, o personagem do MCU, que o Benedito ele é britânico, então talvez ele seja britânico, gosta de chá, então aí ó, curiosidadezinha, temos o Doutor Estranho bêbado de chá, e essa cena foi tão grande que fez o Doutor Estranho derrubar o seu chá. Porque assim, ó, a gente que é gaúcho, a gente não derruba o chimarrão. Imagina para um britânico derrubar o seu chá. Então aqui ó, teve que acontecer alguma loucurada pro Doutor Estranho derrubar o chazinho dele. Na cena seguinte a gente tem um ataque ao Camartage, a gente não dá pra ver direito, é só uns arqueiros tomando raio de cima e do céu. Mais pra frente a gente vai teorizar o que são esses raios aí, quem tá nesses raios, mas a princípio é só isso, é o Camartage sendo atacado. Uma coisa que a gente pode ressaltar aqui nesse ataque ao Camartage é que todos eles estão usando uma roupinha muito parecida. Será que isso é um exército de magos? Porque pelo que eu me lembro no Camartage cada um meio que tinha a sua roupa ali, eles não usavam roupa padrãozinho. Mas dá pra ver que eles estão tudo com roupa muito parecida. Então, será que é realmente o Camartage? É outro lugar? Não sei. Aqui, ó. Eu vi muita gente dizendo na internet que essa cena é o Doutor Estranho que tá preso nessas correntes, nesses tentáculos, sei lá. Mas não é o Doutor Estranho. Dá pra ver tanto pelo tênisinho quanto pelo casaquinho e pela cena seguinte, que eu já vou mostrar pra vocês, que é a América Chaves, a personagem nova que vai ser introduzida nesse filme. E a minha teoria aqui, tá? É que ela tá sendo presa e a criatura que tá prendendo ela, que a gente vai ver mais pra frente, ela tá meio que sugando, ou drenando, ou forçando ela a usar os poderes dela, que é esse portal que a gente tem aí atrás. O poder dela é abrir portais em formas de estrela que consegue levá-la pra qualquer lugar, em qualquer realidade, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então acho que o vilão quer meio que essa facilidade dela de viajar entre realidades, entre universos, entre dimensões, enfim. E aqui eu acho que ele tá fazendo uma tortura com ela, torturando ela pra ela poder ou criar um portal pra ele usar o portal, ou pra ele sugar o poder de portal pra ele. Eu acho que é algo do gênero. Aqui, ó. Esse bichão feio aí, ó. Aqui a gente vê que a América Chaves, sim, que ela tá presa, dá pra ver pelos bracinhos dela preso. E tem essa coisa. Essa coisa aqui eu chutaria ser sim o Pesadelo, daqui a pouco não a forma de entidade dele mesma, mas algo que a América Chaves tenha medo e daí ele usa ali essa forma pra dar medo nela, porque talvez ele consiga sugar o poder das pessoas através do medo, ele tenha que causar medo pra poder usar os poderes da pessoa, pra poder sugar os poderes dela. E aqui bem uma cara de tipo, vou sugar o teu poder, vai dizer que não é a cara de vou sugar o teu poder, gente? Aqui eu chutaria que é sim o Pesadelo, mas pode ser o Knu, que seria a entidade que escreveu Darkhold, que é o livro que a Wanda tá usando, mas dá pra dizer que é, mano. Ou qualquer outro demônio que a gente não faça ideia. Ou até o próprio Mephisto. Vai saber se não é uma forma física do Mephisto. Não sei. Aqui, ó, essa cena aqui, ó, é a América Chaves e o Doutor Estranho Defensor. A gente, a princípio, nesse trailer a gente vai ter 3 Doutores Estranhos, tá? O que a gente conhece, o Doutor Estranho Defensor, que é esse daí do Moicaninho e da Carrabinha de Cavalo, e o Doutor Estranho do Mal, que talvez seja o Doutor Estranho Supremo até do próprio What If. E aqui tá os dois caindo num desses portais da América Chaves. E então ele acorda do pesadelo, aliás, para o pesadelo. Ele dá a entender que durante esses sonhos dele ele tem sonhos bizarros, mas que o pesadelo real é acordar todo dia. Eu acho que é meio que isso que ele dá a entender. E aqui uma teoriazinha minha, tá? Eu acho que saiu em algum vazamento, mas eu não tenho certeza, que ele vai acordar e ir pro casamento da Christine Palmer, que seria o interesse amoroso dele que vai estar casando nesse filme, e não é com ele. Teve gente dizendo que podia ser com ele, mas esse trailer nos confirmou que não é com ele. Então talvez seja até mais um trocadilho pra lá pesadelo. Tipo, ele vai acordar no dia do casamento pro pesadelo do próprio casamento. Então, sei lá. O pesadelo começa. A gente tem a frase então do pesadelo começa. E aqui ele mostra o reloginho dele do primeiro filme. Pode ser uma referência só ao primeiro filme. Mas também pode ser uma referência à série do What If, tá? O Doutor Estranho Supremo também tinha o reloginho, que ele também ficava olhando, e aos caramba aí do reloginho do Doutor Estranho.
Eu fiz o que precisei fazer. Essa cena aqui tem uma pegadinha, tá? E foi depois de ver esse trailer muitas vezes que eu vi ela. Aqui a gente vê uma cena do Doutor Estranho usando uma magia vermelha, que a gente já sabe que é a magia do caos da Wanda, não é a magia característica dele, que é um laranja ali, amarelado. Essa cena então a gente pode destacar algumas coisas, tá? Isso é o Sanctum Sanctorum pela janela lá no fundo. O Doutor Estranho tá usando a magia do caos por dois motivos. O primeiro, o Darkhold tá ali no chão, então ele tá lendo o Darkhold fazendo algum feitiço. O feitiço é vermelho, a gente já viu em WandaVision que o feitiço vermelho é o feitiço da magia do caos, porque o feitiço dele é característico um laranja, um amarelo, um negócio assim. E uma coisa que é bom ressaltar nessa cena, ele tá sozinho, tá? Mas, na cena seguinte, aparece a América Chaves, e lá no fundo aparece a janela do Sanctum consertada inteira, sendo que na cena anterior ela tá quebrada. Então dá a entender que é uma cena única, mas não é. A menos que eles façam alguma montagem, algum corte, alguma coisa como a Marvel faz nos filmes, de lançar um trailer editado pra gente se perder, não é uma cena contínua, por mais que pareça. São duas cenas diferentes. Vou voltar aqui pra eu ver de novo. Olha lá, ó, a cena antiga é a janelinha quebrada, dá pra ver lá pelas linhas dela. Fiz o que precisei fazer. E a cena seguinte é a janela inteira. Então eu não vou até dizer que não é nem no mesmo lugar. Pode ser o Sanctum de outra realidade, de outro momento, mas não sei. E aqui ele diz: eu fiz o que eu precisei fazer. Eu não sei se ele está se referindo ao que aconteceu em Homem-Aranha lá, que ele fez o que ele precisou fazer, o que ele julgou precisar fazer, ou se é o que eles falam nesse filme, que ele cometeu algum grande erro a ponto dele até ser preso mais pra frente. Eu acho que talvez ele esteja se referindo a isso, tá? Não ao que ele fez em Homem-Aranha. Eu acho que eles meio que devem dar uma ignorada no filme do Homem-Aranha. Ah, e uma coisa que é interessante, ele tá com o olho de Agamotto ali, tá? Não sei, eu acho que não tem joia ali dentro, ele tá só com um pingente ali, só pra bonito mesmo, né? Eu acho que é só pra bonito. Mas ele tá com o olho de Agamotto ali. Aqui a gente tem uma cena de Nova York ali, talvez seja um pôr do sol, talvez seja um nascer do sol, acho que até um nascer do sol. E lá no canto a gente tem a Torre dos Vingadores, ela não tem nenhum logo, a gente não consegue ver, quer dizer, é antiga a Torre dos Vingadores, se ela é a Torre do Quarteto Fantástico, a Torre do Norman Osborn, não dá pra ver nada. Então não temos muitas coisas pra dizer nessa cena, só que ela ainda existe ali. Proteger nosso mundo. Você não pode controlar tudo, Strange. Aqui o Wong diz pra ele que ele não pode controlar tudo, mais uma coisa aleatória. Você abriu a passagem entre o universo. Ó, aqui a gente tem de novo uma cena da cidade de Nova York sendo desfeita, carros ali flutuando e o remendão da capa dele. Então não tem muito como saber quem pode vir de lá. Isso que ele tá querendo dar a entender aí, quer dizer, é isso que ele fala na verdade. Mas ele pode estar falando qualquer outra coisa, né? Porque no do Homem-Aranha ele disse É verdade, no um Homem-Aranha monte de coisa no trailer que ele não disse no filme. é verdade, existe essa possibilidade. Universos. E não sabemos quem ou o que vai atravessar. Aqui, ó. Primeira, eu tô seguindo por cena, tá? Cena a cena, não quer dizer que seja a ordem do filme. Mas a gente tem o Wong lá no Camartage também, ou naquele lugar que possivelmente é o Camartage, tá? Na cena seguinte a gente tem o casamento da Christine e a gente vê o noivo ali atrás. Dá pra ver que ele é claramente o noivo, porque ele vem logo depois dela e porque ele tá ali com uma gravatinha borboleta, tá com uma florzinha aqui no paletó, então eu chutaria que ele é o noivo. E eu não sei, algo me diz que eles estão saindo pra rua por causa que acabou de chegar no Nova York ali o Gargantos. Eu acho que é mais ou menos no início do filme esse casamento, e o casamento vai ser parado pela entrada do Gargantos e essa luta toda. Eu acho que é o que pode acontecer, e se bobear ela pode até morrer nesse início. Pro Gargantos e o Doutor Estranho já fica meio revoltado já. Que delícia o Doutor Estranho fazer merda e estragar o casamento da menina. Aham. Sala. A gente tem gente correndo aqui, e se bobear ali embaixo tem até a própria América Chaves pela jaquetinha, mas eu não sei se é ela ou não. Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, ela tá meditando, tá? Ela tá como Feiticeira Escarlate, não como Wanda. E aqui, ó, isso aqui eu quero ressaltar pra vocês, ó, lá no fundo tem... Isso aqui não parece muito a casa onde ela tava, ou uma casa, isso parece um templo. Sei lá, isso me lembra Camartage também. Então eu acho que a Wanda pode estar no Camartage ali com eles, meditando ou algo do gênero. Mas pode ser um templo em qualquer outro lugar, qualquer outro templo também.
O que sabe sobre o multiverso? O Viz tinha teorias. Aqui é legal que ele pergunta pra ela o que ela sabe sobre o multiverso e ela fala que o Visão tinha teoria sobre o multiverso, ou seja, eles conversavam sobre multiverso, sobre essas coisas. Claro, tudo na teoria porque eles não tinham como comprovar nada. Mas é interessante saber que ainda tem essa ligação com o Visão e tudo mais. Ele achava que era... Aqui a gente tem um ataque do Camartage, tá? Essa cena ela é muito... Como é que eu posso explicar ela? Ela é muito... uma incógnita, vamos dizer assim. Porque tá vindo uma nuvem grandalhona, eles estão se preparando pra nuvem. Mas, numa cena seguinte, a gente vê que não é uma nuvem. Nas cenas, na verdade, nem desse trailer, do spot que a gente vai conversar mais pra frente. Mas a gente já chega lá. Achava que era perigoso. Ali, ó. Olha o que a gente tem ali, ó. Hintra, o Minotauro. Isso daí eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente vai ter nesse filme. Inclusive, eu imploro pra Marvel, pro Kevin Feige não matar o Hintra. Queremos muito Hintra no MCU. Por favor, não matem o Hintra. Cara, o Minotauro que faz magia, não tem nada mais legal que isso. E ele é verde, ó. Hashtag não mata o Hintra. Hashtag não matem o Hintra. Ele tinha razão. Aqui, ó. Essa cena aqui a gente tem o Doutor Estranho no Camartage, tá? Ou seja, ele já sabia desse ataque. Ou eles simplesmente avisaram, ó, vai ter um ataque, ele meteu um negocinho lá e daí foi pra lá pro Camartage. Porque eles têm essa facilidade. Mas, uma coisa que tá me chamando a atenção aqui é que parece que ele tá mais alto, dá pra ver o telhado ali da casinha e tal. Aparentemente ele tá numa parte mais elevada, ele não tá no chão que nem tava o pessoal ali. Talvez a gente vai teorizar alguma coisa mais pra frente, então vamos com calma. Mas aqui é importante saber que ele e o Wong, que vale ressaltar, é o Mago Supremo agora, não é o Doutor Estranho mais. Os dois estão no Camartage durante esse ataque, então eles sabem que o ataque vai acontecer. Ficaram sabendo ou já sabiam e estão ali esperando o ataque. Essa cena é bem interessante, tá? A gente vê essa porta abrindo mais pra frente no próprio spot, a gente vai conseguir ver melhor essa cena, mas lá no fundo a gente tem a América Chaves e a Christine Palmer. Eu acredito que não é a Christine Palmer do casamento, é uma de outra realidade, outra linha do tempo, outro lugar, tá? A gente já vai conversar sobre isso. E eles estão abrindo uma porta pra aquela realidade meio esquisita, onde estava sendo torturada ali a América Chaves. Então eu não sei se eles estão indo pra lá depois ou se eles vão pra ali e ela vai acabar sendo capturada ali. Eu não sei dizer ao certo, tá, o que vai acontecer. E nem se... A gente pode teorizar duas coisas dessa realidade. Primeiro, pode ser a realidade original da América Chaves, de onde ela veio. É uma realidade num lugar onde não tem tempo e tudo mais. Ou pode ser um mundo onde esse demônio, seja lá quem for, já passou e já destruiu tudo. Pode ser também, porque tá todo meio que flutuando, meio que perdido ali. Então eles podem estar passando em um universo que já foi destruído. Eu lamento, Steven. Esse Doutor Estranho. Esse Barão Mordo aqui, tá? Segundo alguns vazamentos, ele não é da nossa realidade, ele é de outra realidade. E ele seria o Barão Mordo, Mago Supremo dessa realidade. Não seria o Doutor Estranho, seria o Barão Mordo. Então seria Mago Barão Mordo Supremo. Ou Mago Mordo Supremo, sei lá. Ele seria o Mago Supremo dessa realidade. Mas é tudo especulação, é tudo vazamento, então levem como rumor. Cara, eu não consigo identificar que lugar é esse. Não é a entrada do Sanctum Sanctorum, tá? Pelo menos não parece ser. Não sei que lugar é esse, mas ele aparece de novo no trailer com a Wanda na frente dele, se eu não me engano. E a gente tem mais uma cena de Nova York sendo destruída, tá? Sua profanação da realidade. Aqui eles falam que ele vai ser preso por profanar a realidade, tá? É aquilo que a gente falou aquela hora, tá? Será que é o esquema do Homem-Aranha ou será que é algo novo? Eu chutaria algo novo, mas não sei o que é. Mas vale ressaltar aqui que talvez seja uma tecnologia até parecida com aquela Asgardiana lá, que eles prenderam o Loki, não sei se vocês se lembram do Vingadores 1, eu acho. É um negócio diferenciado. Não passará impune. Aqui, ó. A gente tem o Doutor Estranho sendo escoltado por 4 armaduras, vamos dizer assim. Esse lugar é muito um lugar do Homem de Ferro, não dá pra dizer que não, é muito uma base tecnológica, científica, é algo peculiar. E uma coisa que a Marvel é já de praxe dela é apagar a gente digitalmente ou incluir gente digitalmente em trailer, né? Quem não se lembra daquela cena do Hulk no trailer do Vingadores Guerra Infinita, que ele apareceu correndo em Wakanda e no filme ele não tava em Wakanda.
Então, nessa cena tem muito espaço pra ter mais gente caminhando com eles, tá? E outra coisa que eu não vi ninguém comentar na internet, essas estátuas aqui que são anjos, tá? Aparentemente, são pessoas de joelhos, meio que com a cabeça pra baixo, meio que se curvando, e elas têm asas robóticas. A primeira coisa que eu pensei foi no anjo dos X-Men, mas eu me lembrei muito daquilo que o Homem de Ferro falava, que ele tem uma armadura em volta do mundo inteiro pra proteger as pessoas, e isso é muito angelical, é muito algo de anjos, assim, deixar anjos da guarda em volta da Terra. Então, cara, isso aqui pra mim são muito anjos de ferro. Não necessariamente eles são armaduras mesmo, essas estátuas são representações da Tropa de Ferro que o do Homem de Ferro queria, só que num universo onde ela deu certo, sem o Ultron, ou talvez com o Ultron que não teve aqueles problemas, e a gente vê lá embaixo eles caminhando. Então eu diria que essas estátuas são representações da Tropa de Ferro do Homem de Ferro, são anjos da guarda de ferro, digamos assim. E aquele círculo grandão ali com uma pessoa dentro, parece com uma espada ali, cara, não faço a mínima ideia do que pode ser aquilo. Existe uma teoria de que o Homem de Ferro que vai aparecer nesse filme, ele é de uma linha do tempo, onde ele mata o Thanos em Titã e pega as joias do infinito pra ele. Pode ser o Homem de Ferro em Titã com a espada aquela que ele tinha. Mas não deixa de comentar aqui embaixo o que vocês acham que é essa cena, porque eu não faço ideia do que é essa cena. E vamos continuar teorizando aqui embaixo, tá? Assim que acabar o vídeo, tem toda essa parte de baixo pra gente conversar junto. E vocês podem ir lá no meu Instagram também, me segue lá, me chama lá, vamos trocar uma ideia lá. Me envia a teoria lá que eu posso trazer pra cá se essa teoria for bala. E curte, compartilha esse vídeo com a gurizada e vamos seguir, cara, porque ainda tem bastante coisa pra falar desse trailer. Então, gurizada, se o áudio estiver meio ruim, tá? Isso aqui é um áudiozão do Zap. Que eu tô mandando pro editor, porque esse vídeo acabou ficando mais longo do que a gente esperava. É muita coisa pra falar desse trailer, então a gente vai acabar dividindo ele em duas partes, tá? Esse daqui vai acabar por aqui e o próximo vai vir sexta-feira agora, que é a continuação imediata disso aqui. Então aguarda que o canal já se inscreve, eu vou deixar igual ele aqui do lado, quando ele sair ele vai estar na descrição e aqui do lado pra vocês já clicar direto, se vocês já tiverem passado de sexta-feira, se tiver no futuro, meu futuro, mas o presente de vocês, enfim. Muito obrigado por assistir até aqui, tá? Um abraço pra vocês, até mais e tchau!